José dos Campos, no projeto que a gente teve na secretaria. E aí, lá, a gente, né, pôde começar a desenvolver, junto com a secretaria, um trabalho que ela também vai compartilhar com vocês aqui, mais especificamente no Centro de Convivência Infantil, no Centro de Educação Infantil. Então, vou passar para a Mariusa se apresentar agora. Não entrou a imagem, só está entrando a tela. Tá. Pode ser, gente, que porque a gente esteja com bastante gente, fique mais lento, tá? Mas a gente tenta de novo no final. Então, assim, essa vozinha aqui é da Josiara, tá? E a Josiara Cassandre e a Thaís Romali também trabalham aqui na Dicel com essa frente da convivência escolar, da mediação de conflitos, da educação integral, tá? Então, todas essas questões que vocês, às vezes, precisarem de material, ou conversar, ou tirar dúvida, ou até mandar para a gente materiais ou experiências que vocês têm, eu vou pedir para a Jo escrever o e-mail da Dicel lá no chat, tá? E vocês podem entrar em contato conosco. Tá? Acho que não vai conseguir abrir realmente o vídeo da Jo e nem da Thaís, porque como agora a gente já está com 220 pessoas aqui na página. Então, acho que fica pesado mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer assim, eu já vou passar a palavra para a Cristina fala, e quando ela passar para a Mariusa já se apresenta e começa a sua apresentação. Eu vou fechar o meu vídeo também, tá? Eu vou pedir para a Reinina também, se puder fechar o seu vídeo, porque me falaram que quanto mais vídeos abertos, mais pesado fica, tá? Aí, Cris, já abre o seu vídeo para você começar a falar com o pessoal, tá bom? E aí, quando você passar para a Mariusa já se apresenta, tá bom? Ok. Então, tá, gente. Então, é um prazer. Eu vou passar agora a palavra para a Cristina. Acho que a Josiara quer falar alguma coisa. Alguém está gravando, não pode gravar a reunião. Ô, Jô, fui eu que pus para gravar a palestra, tá? Beleza. Na hora das perguntas, eu fecho. Bom dia. Bom dia. Eu, mais uma vez, queria agradecer se todos pudessem fechar o microfone, porque está vazando o som e fica um pouco difícil para... Desculpa. Quem que está com a minha apresentação é Mariusa, se puder passar o próximo slide, por favor. Os 200 conspiradores chegaram em um avião. Gente, por favor, mais uma vez eu queria agradecer se todos fechassem o microfone. Então, está perdendo, olha. Então, só para a gente começar com um panorama geral, o projeto de assessoria na ADRE Pirituba-Jaraguá, ele tem um foco tanto no trabalho das práticas restaurativas como da comunicação não violenta. Eu vou estar cuidando da parte das práticas restaurativas e duas colegas, a Sabrina Pactos e a Denise Granados, vão estar cuidando da parte da comunicação não violenta. A gente vai estar com vocês entre junho e dezembro de 2020, numa carga horária de 112 horas, ou seja, um trabalho bastante extenso, e a gente vai estar conversando tanto com os integrantes da ADRE, como também com gestores, professores de unidades escolares, gestores dos CELS, grupos de trabalho de educação integral, também com as 6 parceiras, o pessoal que trabalha nas comissões de mediação e também no pessoal que trabalha, enfim, dentro das escolas como um todo. A ideia é abarcar o máximo de integrantes possível. Se você puder passar o próximo slide, por favor. Um pouquinho que eu preciso ver isso, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as práticas restaurativas. Eu imagino que alguns já conheçam, mas outros nem tanto. Na verdade, a justiça restaurativa,
ela começa em vários lugares do mundo, entre a década de 70 e também na década de 80, em lugares como Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. E nesses países ela surge dentro do sistema de justiça, por isso o nome justiça restaurativa. Mas à medida que essas práticas, na verdade, vão se desenvolvendo, elas vão caminhando para outros contextos que não apenas o contexto da justiça restaurativa, ou seja, o contexto da justiça. Porque, na verdade, o que ocorre, quando a gente chega na justiça, a gente já tem um conflito instalado. As coisas chegam na justiça e precisam ter um encaminhamento. Mas foi se percebendo gradualmente que era importante ultrapassar o âmbito da justiça, que era importante que as práticas de melhorar a convivência, de ter um relacionamento mais pautado no respeito, precisaria transcender o âmbito da justiça. Foi então que a justiça restaurativa começou a se difundir em outros lugares do mundo e em outros contextos também. Então, em comunidades, em empresas, em instituições, em escolas. E aqui no Brasil, quando a justiça restaurativa chegou em 2005, no caso do estado de São Paulo, já chegou dentro da educação, ou seja, o primeiro projeto piloto que ocorreu aqui em São Caetano do Sul foi em âmbito escolar. Então, nós trabalhamos em 12 escolas de educação infantil e também de educação fundamental. Eu queria pedir para desligarem o vídeo, por favor. Obrigada. O áudio. Então, a gente trabalhou com escolas estaduais, tá? Tanto em ensino fundamental como médio, depois também na educação infantil. E, a partir daí, a Secretaria de Educação recomendou o projeto para várias outras escolas, várias outras comarcas do estado de São Paulo, e assim a gente foi para muitos lugares, como Campinas, Barueri, São José dos Campos, e hoje a gente está no Brasil inteiro, tá? Auxiliando essas escolas a poderem lidar com as suas situações de conflito, com as suas situações de convivência, porque as práticas restaurativas elas vão além do conflito, elas olham muito mais para a convivência, para os relacionamentos saudáveis, do que propriamente para o conflito. E como eu disse, elas estão tanto num ambiente institucional, como num ambiente social, como num ambiente individual. A gente pensa em 3 dimensões das práticas restaurativas. A gente pensa num âmbito individual, que é o relacionamento do dia a dia entre as pessoas, num âmbito institucional, que é quando a gente pensa na implementação das práticas numa instituição, como é o caso da escola, e no social, porque a gente lida com situações de conflito e violência na nossa sociedade o tempo todo, e a gente tem que resgatar a ideia do justo, não só a justiça do tribunal, mas do valor justiça. E é esse valor que a gente vai buscar restaurar, vai buscar implementar em todas as nossas ações. Poderia mandar, só para situar, antes de mudar o slide, esse slide aqui de baixo, foi acho que um dos maiores círculos restaurativos que eu realizei na cidade de Ceilândia, eram mais de 80 professores presentes no círculo. Foi super rico, foi super interessante, então acho que só para ilustrar o quanto é possível, né, criar uma boa conversa, até mesmo com um grupo bem grande. Passa o próximo slide, por favor. No caso da comunicação não violenta, ela surgiu na década de 60, através de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, e a comunicação não violenta também é conhecido como comunicação compassiva e comunicação empática. E ele é um processo de pesquisa contínua, né, que está presente hoje em mais de 60 países. A comunicação não violenta ela é uma ferramenta muito utilizada para mediação de conflitos, para a transformação dos conflitos e para uma construção de uma cultura de paz. E ela justamente propõe um aprendizado de habilidades comunicacionais que vão favorecer essa relação, essa parceria pautada na conexão, na empatia, na compaixão. E é uma abordagem para justamente ajudar as pessoas a se relacionarem de uma outra maneira, de uma maneira verdadeira, onde elas possam trazer as suas necessidades, os seus sentimentos, e não estarem implicados em ganhar, em ter razão, em defender o meu ponto de vista. Ao contrário, a gente vai aprendendo a ter a habilidade de contar para o outro como a gente se sente, contar para o outro aquilo que a gente pensa, quais são as nossas necessidades.
e isso faz uma grande diferença na nossa convivência. Eu vou ler para vocês, pode passar o próximo slide, por favor. Um trecho que a Denise e a Sabrina escolheram para a gente compartilhar com vocês, que é um texto do Macho. Ele fala o seguinte: a maioria de nós cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. À medida que vamos aprendendo a falar do coração, conseguiremos mudar os hábitos de uma vida. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Quando nos concentramos em esclarecer o que está sendo observado, sentido e necessário, ao invés de diagnosticar e julgar, nós descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. O Instituto de Comunicação Não Violenta, o intuito da comunicação não violenta é justamente criar uma conexão com os outros, favorecendo uma boa relação. Estamos sem som. Voltou? Voltou. Ok. Passa o próximo slide, por favor. Eu vou contar um pouquinho para vocês, né, o porquê que a gente trabalha com as práticas restaurativas nas instituições educacionais. A gente sabe que as instituições educacionais têm uma grande, uma ampla e complexa rede relacional, ou seja, tem relação de professor com aluno, aluno com aluno, gestor com professor, professor com colaborador, com pais, professores e gestores com funcionários, enfim, é uma rede relacional muito rica e complexa. Sabendo que os conflitos acontecem justamente nas relações, uma rede relacional complexa traz uma possibilidade, é um campo muito fértil, né, para a existência de muitos conflitos. Então, é super importante que a gente aprenda a lidar com esses conflitos de uma forma positiva, porque eles vão acontecer, eles estão presentes nas relações humanas. A gente diz que o conflito em si ele não é ruim, porque ele pode gerar mudança, ele pode gerar transformação. O que muitas vezes é desfavorável ou ruim é a forma como a gente lida com eles. Então, a gente precisa lidar de uma outra maneira para que eles também promovam bem-estar, para que o conflito venha a ser uma forma de aprendizado. Passa o próximo slide, por favor. A gente também precisa trabalhar nas escolas para tentar promover uma diminuição da enorme incidência de situações de violência, mas lidar com isso de uma forma não violenta. É muito comum a gente lidar com a violência de um modo violento. Para vocês terem uma ideia, pensem em palavras que a gente usa para se referir à violência. É combate à violência, erradicar a violência, lutar contra a violência. As próprias palavras já são muito violentas, né? E a gente tem muito essa função de tentar transformar, né, um contexto de violência num contexto de respeito e de uma forma não violenta, né? É um desafio grande. Próximo, por favor. Outra questão, né? Muitas vezes a gente não sabe mais o que fazer com as questões de conflito e violência. A gente já esgotou todas as possibilidades, né? E a gente acaba encaminhando para outros setores, outros equipamentos sociais, porque a gente já esgotou as nossas alternativas, a gente não sabe como lidar. E não sabendo, a gente precisa buscar um suporte, e é justamente aí que a gente entra, né? Dando esse suporte, dando essa assessoria, introduzindo formas, ferramentas, práticas que possam realmente contribuir com o cotidiano, de forma que as escolas possam, elas próprias, lidarem com as suas questões e, lógico, quando necessário, incorporarem também a ajuda de equipamentos parceiros, mas não no sentido de terceirizar, e sim de agregar, no sentido de união de forças. Por favor, pode passar o próximo. E também porque a gente precisa encontrar novas e eficientes formas de resolver situações
de indisciplina, de incivilidade, porque, de verdade, as ações punitivas, elas não têm resolvido efetivamente essas questões. A gente vive numa cultura muito punitiva, onde a gente acredita que a punição é uma educação, porque se a gente for punido, a gente não mais vai agir daquela maneira. De fato, a punição tem um caráter, né, educativo, ela tem esse propósito, mas no fundo, o que ocorre é que nem sempre a punição faz com que a gente pense o que está na raiz do conflito, o que está na raiz daquele comportamento de incivilidade, por exemplo, né? E de indisciplina. A gente precisa entender, eu vou dar um exemplo, uma pessoa, um jovem, que, por exemplo, quebra uma cadeira na sala de aula e ele é, de alguma forma, afastado, é punido, ele sabe que ele foi punido porque ele quebrou aquele material da escola, que também, de alguma forma, é de responsabilidade dele. Ele sabe o motivo, mas o que está fazendo que ele tenha aquele comportamento, isso não necessariamente é visto na punição. E a gente precisa trabalhar com isso também, o que está gerando a situação conflitiva, o que está gerando o comportamento disruptivo. Vamos para a próxima slide, por favor? E porque, no fundo, a gente quer construir uma rede relacional, uma comunidade pautada numa convivência respeitosa e colaborativa. O próximo, por favor, slide. E a gente vai, então, eu vou falar um pouco teoricamente, depois a Marilza entrará falando um pouco das ações práticas que a gente vem desenvolvendo para contribuir nesse sentido de melhorar, né, as incivilidades, as situações de violência, as situações de conflito e, portanto, a convivência. Pode passar o próximo. Quando a gente trabalha na escola, a mediação educacional e as práticas restaurativas, elas vão atuar de forma a promover uma escola mais autônoma, ou seja, uma escola capaz de construir suas próprias soluções a partir dos seus próprios recursos. A gente fala que isso é um trabalho de empoderamento da escola. Pode passar o próximo. E só para contextualizar, eu gosto muito da definição do Paulo Freire, quando ele fala de empoderamento. Para ele, a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza por si mesmo as mudanças e ações que levam a evoluir e se fortalecer. Resolver por si mesma é desenvolver recursos, é buscar alternativas, mas não necessariamente de forma isolada, buscar conexões, estar em rede, isto também é uma forma de empoderamento. Pode passar o próximo, por favor. E acho que é importante citar que quando a gente chegou no Brasil, em 2005, com as práticas restaurativas, a gente tinha a prática de capacitar pessoas dentro da escola. A gente ia para uma escola, capacitava um grupo de pessoas para que essas pessoas lidassem com as situações de conflito. Quando acontecesse um conflito, elas estariam aptas a lidar com essa situação. E aos poucos a gente foi percebendo que isso era um trabalho importante, mas que ele não atendia a todas as demandas da escola. E a gente então foi começando a trabalhar num sentido mais preventivo, ou seja, antes da ocorrência do conflito, com foco na convivência e voltado para toda a comunidade escolar. Então, ao invés de capacitar um pequeno grupo para lidar com situações de conflito depois que o conflito já tinha acontecido, a gente começou a trabalhar com a melhoria da convivência, com práticas que gerassem bom convívio. E com isso a gente foi obtendo muito melhores resultados, né, no clima escolar, na produtividade dos alunos, no bem-estar do professor, enfim, a gente foi obtendo resultados muito mais significativos. Mas também a gente precisa, de vez em quando, trabalhar depois da ocorrência do conflito, com ações reativas, onde a gente busca a satisfação das partes que viveram a situação de conflito e a gente procura ajudar também nesse sentido. Pode trazer o próximo slide, por favor. Onde que a gente se situa, né? A gente tem um referencial do relatório Delors, que foi um grande estudo elaborado pela Unesco, né, para o século XXI, ditando um pouco quais seriam os pilares para a educação do século XXI, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos. E é justamente nesse pilar do aprender a viver juntos que a gente tem desenvolvido as nossas ações, que a gente tem pensado e procurado contribuir
junto com, a gente sempre trabalha a partir dos saberes locais, ou seja, o que vocês já vivem, o que vocês já trazem e o como isso pode, de alguma forma, evoluir, melhorar, ser melhor. Pode passar o próximo, por favor. Uma das práticas que a gente... desculpa. E aí é importante a gente reconhecer, todo mundo reconhece, né, que é importante trabalhar a convivência na escola, é importante que a gente também pense em trabalhar a convivência do ponto de vista preventivo, ou seja, promover ações de boa convivência. Parece que a boa convivência simplesmente vai acontecer. A gente se relaciona, ela acontece e pronto. Não, a gente precisa desenvolver, a gente precisa pensar em ações que realmente promovam a boa convivência. E a gente já faz isso. Quando a gente faz, por exemplo, uma celebração, quando a gente faz uma festa na escola, quando a gente faz um evento com os pais, uma feira de ciência, qualquer coisa, ou mesmo, né, na educação infantil, quando vocês têm um contato com os pais, vocês estão procurando, sim, né, realizar ações de boa convivência. Mas, às vezes, a gente precisa trabalhar com isso num âmbito mais do dia a dia, dentro da sala, ali, no momento que a gente está junto com as outras pessoas, na reunião de professores, por exemplo, na reunião de pais, e não só em grandes eventos, em grandes ações, também em ações cotidianas. Pode passar o próximo. Slide. Uma das práticas que a gente tem trabalhado bastante é justamente os círculos, tá? Pode passar o próximo. Acho que eu já trouxe isso. E justamente o círculo, ele é um processo de diálogo que ele vai trabalhar intencionalmente a criação de um espaço seguro. O círculo vai trazer várias pessoas de uma mesma comunidade que vão juntas dar um encaminhamento a alguma questão controversa, algo que tenha que ser decidido, tá? E que é importante que todos os membros tenham a sua participação e que todos estejam satisfeitos e tenham uma horizontalidade, ou seja, todos vão ter igualdade de voz, todos vão poder decidir juntos e lidar com situações que são comunitárias, que afetam a todos. Pode passar o próximo, por favor. E a gente tem tanto círculos proativos, ou seja, que são realizados antes, né, das situações conflitivas, que vão visar planos de ação que vão promover justamente o relacionamento saudável. Ou círculos reativos, restaurativos, que são realmente quando a gente já tem uma situação que aconteceu dentro da sala de aula, por exemplo, uma briga entre alunos, ou uma situação onde ninguém está fazendo as tarefas, por exemplo, e a gente precisa rever isso. Enfim, a gente pode trabalhar tanto antes de uma situação conflitiva, como também depois. Pode passar o próximo. E os círculos, eles vão ter várias finalidades. Eles podem, então, ser usados para uma tomada de decisão, para tomar de algo que seja coletivo, para lidar com embate, para planejar um evento, para promover um estudo comunitário coletivo, para fazer, de alguma forma, uma celebração de algo que é importante para todos, que merece ser celebrado. Enfim, a gente tem muitas finalidades. E é interessante que a cada lugar que a gente leva a prática do círculo, as instituições de educação acabam desenvolvendo mais uma forma de resolução, ou seja, mais um motivo, mais uma utilização desses círculos. Pode passar o próximo, por favor. As pessoas são muito criativas, a gente aprende muito com as pessoas no sentido de implementarem círculos para as mais diversas finalidades. E pode ser um círculo de classe, quando envolve professor e aluno, pode ser um círculo de equipes de professores, por exemplo, ou equipe gestora, um círculo de funcionários, de pais ou de representantes da escola toda. Pode passar, por favor. O próximo. E a gente sempre confunde um pouco um círculo com uma roda de conversa, né? O círculo, ele tem uma série de fundamentos que são importantes e que caracterizam e diferenciam os círculos de outras práticas, como é o caso da roda de conversa. Então, no caso, o círculo, ele segue etapas pré-estabelecidas,
existe sempre o uso da peça de fala. Vocês viram no outro uma menininha segurando uma bola, uma menininha pequena, ela devia ter uns 4 anos, num círculo onde a gente estava conversando sobre a bagunça na sala de aula, né? E ela, então, tinha o uso da peça de fala. A peça de fala, ela quem estiver com a peça de fala é que vai ter a possibilidade de falar. Existe a presença de um facilitador, tá? Que vai fazer perguntas, elaborar perguntas eficientes que levem à reflexão e levem a uma boa conversa. E não só levem a possibilidade de reflexão, a boa conversa, mas uma escuta profunda. Aliás, a escuta profunda é o que possibilita uma boa conversa. Enquanto uma pessoa está falando, todos os outros têm a possibilidade de escutar, refletir e depois contribuir sobre aquela mesma pergunta. É a mesma pergunta que vai circular, né, em todos os participantes. Eu falo, depois quem está ao meu lado fala, depois quem está ao lado fala, e assim a gente segue uma ordem circular de conversa. A gente trabalha muito dentro dos círculos, e círculo traz a possibilidade de contação de histórias, sempre com igualdade de voz a todos, numa horizontalidade, onde o peso de voz de todos é absolutamente igual, ninguém tem um peso maior do que o outro. E a gente trabalha muito com o levantamento de necessidades. Como eu disse lá atrás, muitas vezes o conflito ou a violência, ele na verdade é uma expressão dessas necessidades desatendidas. E sempre pensando numa responsabilização coletiva, né, onde todos são responsáveis pelo bom andamento do círculo e também pelo encaminhamento de questões, construção sempre de um plano de ação. Eu vou passar agora a fala para a Mariusa, que vai trazer um pouco mais da parte de trabalhos realizados em uma série de escolas que possam, então, ilustrar muito mais esse trabalho, porque acho que fica muito teórico se a gente vê uma apresentação somente, né, com os fundamentos. É importante ver como que de verdade isso chega lá na escola. Então, agora, Mariusa, por favor, se você puder seguir e também se apresentar. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Sim? Sim, sim. Sim. Ok. Então, bom dia a todas. Eu sou Mariusa, vim a convite da Cristina partilhar um pouco dessa experiência de São José dos Campos, né? Eu agradeço, Cris, o convite, a confiança, né? Nós trabalhamos juntas na Secretaria de Educação de São José e foi uma experiência muito positiva, de muita aprendizagem e de muito tempo aí de construção conjunta, né? A Secretaria de São José dos Campos, ela abraçou o trabalho de cultura de paz e justiça restaurativa em 2009, no fim de 2009. Começou com as escolas em 2010, né? E esse trabalho, ele foi iniciado por 2 ONGs, né? Uma das quais a Cristina faz parte, que é o Mediativa, e depois ele foi continuado por um núcleo, né, que seria eu e mais 2 pessoas. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, né? Eu sempre trabalhei em educação, trabalhei com orientação educacional, trabalhei com educação infantil, trabalhei com pós-graduação, com magistério, enfim, um misto de todas essas coisas, né? E estou aposentada há 3 anos. Mas essa experiência de justiça restaurativa e cultura de paz, eu acabei ficando com ela 7, 8 anos na secretaria, perto dessa experiência e também junto das orientadoras educacionais, né? Então, eu vou compartilhar a apresentação com vocês, vamos ver se dá certo aqui, vamos fazer um teste. Oi, amor. Aí. Mariusa, você está sem o microfone agora. Você poderia ativá-lo novamente? Ok.
Dá para ver agora? Vocês estão me ouvindo? Ver e ouvir, sim. Ótimo. Então, eu vou contar um pouquinho. Na verdade, a ideia é contar mesmo, dar uma introdução da estrutura, de como foi feito em São José, e depois trazer experiências, pequenas histórias que pudessem contar um pouquinho como é que isso se movimentou na rede, né? Novamente ativou o mudo, o microfone ficou mudo. Agora sim. Continua no mudo. Toda vez que eu aperto a passagem dos slides, ele interfere. Deixa eu ver. Acho que agora deu. Deu? Foi. Uhum. Ótimo. Então, contar um pouquinho para vocês como começou lá em São José. Né? Então, mais ou menos em agosto de 2009, começou a ser implantado na secretaria esse projeto, que inicialmente se chamou Justiça Restaurativa, né? E foi uma conversa que surgiu entre o juiz da Vara da Infância e Juventude e o secretário municipal de Educação, né? De início, ele foi pensado no sentido de evitar que os conflitos mais simples, mais corriqueiros, eles fossem encaminhados para o judiciário, porque é comum o encaminhamento ao judiciário, mesmo em questões que possam ser resolvidas com o encontro das pessoas, com a mediação, com um encaminhamento adequado de diálogo e de responsabilização coletiva. Como isso não é uma cultura muito comum, né? A ideia foi que isso fosse mais aprendido pela cidade e que isso fosse aos poucos evitando alguns encaminhamentos para o judiciário que ficavam num volume absurdo, né? Não é só de São José dos Campos, provavelmente de outros lugares. Então, a ideia era que isso fosse aprendido, né? Essa habilidade de diálogo fosse aprendida. E por isso a educação, ela pensou que esse trabalho no município pudesse acontecer por intermédio das escolas, começando pelas escolas, né? Essa aposta em investir nas escolas primeiramente, ela não foi muito comum. Em geral, as cidades começam pelo judiciário. São José dos Campos foi uma experiência, uma das poucas experiências, penso eu, que começou pelas escolas e procurou também atender a rede de apoio de uma forma geral, né? Atender a saúde, atender a guarda, atender conselho tutelar, o judiciário também. Pensou-se nas escolas estaduais, mas isso acabou não acontecendo, mas enfim, assistência social, todos aqueles outros atores da rede de apoio. Então, dá para a gente contar o seguinte, né, que começou trabalhando 2 temas grandes, agentes de mudança e práticas restaurativas, né, com 2 ONGs, CECIP e Mediativa. Com uma delas, o Mediativa, a gente aprendia as práticas restaurativas como técnica propriamente dita, experimentava, vivenciava, compreendia, entendia os valores subjacentes, e como agentes de mudança, a gente pensava na mudança da escola como um todo, para que isso acontecesse como uma prática de princípios e valores, né, que fosse mudando a cultura da escola, trazendo esse movimento. E as ONGs vieram para trabalhar isso ano após ano, né, trazendo um convite para as escolas, em primeiro lugar, se apresentando, chamando para uma adesão voluntária e atendendo 10 escolas por ano. Essas escolas, elas traziam representantes, né, num número mais ou menos de 12 pessoas, representantes de alunos, de professores, de funcionários, até de pais, e esses representantes vinham para um processo formativo e eles eram as pessoas que levariam para a escola esse movimento, né? Então, essa expansão na escola acontecia por intermédio dessas pessoas.
É um trabalho bastante desafiador, né? O processo de capacitação, de formação envolvia, nessa época, 22 encontros, e então as 10 escolas ficavam conosco no primeiro ano por 22 encontros. No ano seguinte, ela ficava em processo de assessoria, com encontros mais espaçados, e enquanto isso vinham mais 10 escolas no outro ano, que também continuavam em assessoria, e as visitas de acompanhamento, que também ajudavam a assessorar. Nesse processo, que começou com as escolas em 2010, a gente pode dizer que até 2012, 31 escolas do ensino fundamental já tinham passado por essa grande introdução, digamos, né? Já sempre em paralelo com o trabalho na escola, mas um processo de formação, de acompanhamento, de assessoria já consolidado para um trabalho mais consistente. E o que aconteceu? Em 2013, nós tivemos uma mudança de governo, né, na cidade, e ficou bastante discutido essas questões de continuidade do projeto, e o que aconteceu com o novo governo é que ele entendeu que o período de 2010 a 2012 já era suficiente para que esse know-how pudesse ser levado adiante por pessoas da própria Secretaria da Educação. E constituiu-se, então, o Núcleo de Educação para a Paz, o NEP, do qual eu fiz parte, e a gente tinha a tarefa, né, de trabalhar essa convivência com tudo que a gente aprendeu, dentro da mesma linha de trabalho que já vinha sendo feita, terminar com o ensino fundamental esse processo formativo, sempre incluindo quem chegasse, as pessoas novas, então era um processo de formação contínuo, pensar na convivência das escolas, que, como a Cris disse, é algo bastante complexo, e auxiliar nas resoluções de conflito, né? Então, nós éramos muito chamados para pensar as questões conflituosas, e isso trazia um grande desafio, porque não era questão de nós irmos lá fazer um círculo com as pessoas envolvidas numa situação X. Era muito mais a gente empoderar as pessoas e criar um espaço de aprendizagem e autonomia para que eles pudessem, por si só, levar adiante essa prática de construir círculos e diálogos e mediações para que se chegasse a um bom termo para todo mundo de uma situação conflituosa. Então, a gente tinha que pensar em como ajudar essas escolas para que o processo de autonomia acontecesse, porque senão, toda vez que acontece um conflito, chama-se alguém para resolver e a escola não se apropriaria dessa habilidade, né? Bom, aqui só para apresentar para vocês, né? A primeira aqui da esquerda é a Nauzira, eu estou aí a segunda, e a Márcia Marinhão a terceira. Nós estamos num processo circular, foi com elas que nós construímos esse trabalho do NEP, né? E eu sou muito agradecida à experiência que nós tivemos juntas, porque foi de muito, muito trabalho e de muita entrega, né? O tempo todo. Bom, o que aconteceu depois do NEP de 2013? Nós terminamos esse processo formativo, né? Sempre incluindo quem chegava ano a ano nas equipes gestoras, e não era pouca gente, cada ano chegavam umas 35 pessoas novas, então a gente tinha uma turma, em geral, em processo de início desse trabalho, sempre, todo ano, né? Além de continuar com as assessorias, com as turmas já formadas, indo às escolas, trabalhando de diversas outras formas para fortalecer essa nova cultura, porque é uma mudança de paradigma, né? Então, ela precisa de muito apoio para acontecer aos poucos e com todo cuidado e com todo apoio para que, de fato, isso vá sendo, isso vá ajudando as pessoas a revisitar os seus valores, os seus princípios, enquanto pessoas, para depois também pensarem enquanto instituição, né?
Em 2015, nós começamos o trabalho com a educação infantil. E em 2016, nós continuamos esse trabalho. Em 2015, nós atendemos orientadores pedagógicos e diretores da educação infantil, numa proporção de 80 pessoas, mais ou menos, e mais ou menos a mesma quantidade em 2016. Nós tínhamos só os gestores conosco, nós não tínhamos professores nesse momento, né? Então, nós atendemos cerca de 100 escolas da educação infantil, pensando em rede conveniada e rede direta. E fomos criando alternativas para manter esse trabalho no fundamental, enriquecer, aprofundar, além de introduzir na educação infantil. Trabalhamos com jovens protagonistas, fizemos partes de seminários, fizemos circuito de práticas, enfim, uma série de alternativas o tempo todo para que esse trabalho chegasse a todos, porque a rede é muito grande, né? Num primeiro momento, pensando ali na ideia do juiz e do secretário da Educação, o enfoque foi muito voltado para a resolução de conflitos, né, e para a prevenção da violência. A aprendizagem das práticas restaurativas foi muito importante para que a gente pudesse atender a esse objetivo. Mas com o passar dos anos, né, o termo justiça restaurativa ele foi mais no campo da cultura de paz. Os professores eles ouviam com mais envolvimento o termo cultura de paz do que o termo justiça restaurativa, embora os valores subjacentes fossem muito semelhantes, próximos demais. Mas o enfoque que foi sendo abraçado pelas escolas foi o da convivência, da cultura de paz, e principalmente aquele dos processos circulares de ordem mais preventiva, né? Então, isso, de início, logo com as primeiras atividades, nos círculos que nós fazíamos para conhecer as pessoas, para se apresentar, para acolher, logo de cara a rede levava para as escolas esses círculos. Então, esses círculos proativos, digamos assim, né, eles foram incorporados nas escolas com muito mais tranquilidade, com muito mais apropriação, e a gente acabou ficando com os dois enfoques. A gente ficou por essa linha aí de envolver em círculos para todo e qualquer tema que precisasse do encontro das pessoas, e dos círculos pós-conflito, né, de ordem mais restaurativa, que a gente já queria ajudar as escolas a resolver questões que estivessem incomodando. Então, ficamos com 3 eixos, né? Uma aposta na convivência, isso serviu muito para a educação infantil, né? Porque há muito que a gente pode fazer no dia a dia da escola para que a convivência previna a violência, né? A gente pode trabalhar a autonomia, o pertencimento, a participação em toda e qualquer decisão, cuidar da inclusão, quando isso está vivo na escola, quando isso é olhado com cuidado, quando as pessoas são respeitadas, né, na sua integridade, na sua profissionalidade, enfim, tudo isso é um ambiente que ajuda a criar vínculos fortes, para que quando a gente tem uma situação conflituosa, o conflito ele não seja maior do que tudo que já se construiu, né? Então, a aposta na convivência foi muito grande. Tivemos os processos circulares de ordem mais restaurativa, como eu já disse, né, voltados para a resolução de conflitos, e os círculos de paz, que são círculos diversos, de celebração, de acolhimento, de estudo, de tomada de decisão, de apoio, para tudo que a gente quiser criar, existe a possibilidade de fazer um círculo. Reunião de pais, conselho de classe, enfim, tudo que a gente possa imaginar é possível construir. E daí a educação infantil, né? O que a gente
conseguiu estruturar para a educação infantil. Todo o material que se vê de justiça restaurativa e cultura de paz, eles não trazem algo para os pequenos, né? Na verdade, a gente tinha o desafio de criar um processo formativo interessante para os gestores de educação infantil e, com eles, imaginar como seria a adaptação disso para as crianças bem pequenas, né? Então, o primeiro grupo que estava conosco foi o grupo de 2015, né? A gente não pôde trabalhar com 22 encontros formativos, como nós tínhamos na ocasião das ONGs. Nós trabalhamos com 14 oficinas de 3 horas e meia, com 49 horas anuais, né? E trabalhamos com a metade do grupo em 2015. Em 2016, a outra metade, 85 pessoas, no mesmo formato. Então, nós tínhamos o desafio de fazer isso de forma muito compactada. E em 2016 ainda, nós trabalhamos com assessoria do grupo que já estava formado em 2015. Ou seja, só 6 encontros anuais de 3 horas e meia. Totalizando 27 horas. As assessorias, elas já tinham um objetivo de fortalecer, de repertoriar, de apoiar, de incentivar, ampliar tudo aquilo que eles tinham aprendido. Porque nós aprendemos no decorrer dessa prática que a assessoria era fundamental para que a construção de fato acontecesse. Que se houvesse só o processo formativo, seria muito pouco para uma mudança de cultura com apoio devido, né, para que as pessoas se sentissem fortalecidas e empoderadas a trabalhar a convivência, criando nos seus espaços escolares. Então, foi num encontro desse de assessorias com o primeiro grupo que a gente acabou trabalhando com um roteiro de atividades no qual a gente deu ênfase a essa questão. Que uso podemos fazer do que aprendemos de cultura de paz para os pequenos? Então, fizemos um trabalho assim, bastante dinâmico nesse dia, né? Fizemos uma tempestade de ideias por meio de uma técnica bastante ativa, que chama Misturando as Tintas. Fizemos um levantamento de tudo aquilo que eles pensaram que pudesse ser adaptado, né? Listamos as possibilidades que eles construíram. Trouxemos também algumas premissas que nós já tínhamos percebido que eles comentavam o tempo todo. O que eles podiam abraçar quando pensassem nisso para os pequenos, né? Eles, nesse diálogo nosso constante com o processo deles conosco no processo formativo, apareceu muito a questão de trabalhar com os sentimentos, com as emoções, apareceu a possibilidade de trazer isso para a construção de combinados, aumentar o processo de escuta ativa dentro das escolas, fazer uso do objeto de fala, da peça de fala, nos encontros com as crianças de roda, aproveitar as perspectivas dos envolvidos, sensibilizar e mobilizar as crianças para atividades mais cooperativas, além de trabalhar com os processos circulares, que a gente conhecia 2 tipos fundamentais, o da Belinda Hopkins e da Kay Premis, né? Então, nós também trouxemos aquilo que nós tínhamos percebido na fala deles o tempo todo, como possibilidades para que isso se juntasse aquilo que eles estavam levantando como possibilidade naquele momento. E eles se reuniram em grupos de 5, 7 pessoas para pensar num trabalho prático que eles pudessem desenvolver na escola. Contaram brevemente para nós um pouquinho do que construíram, né? Podiam fazer isso em parceria nas escolas, embora as escolas acabaram fazendo dentro delas mais individualmente. E, a partir do outro encontro, nós passamos a conhecer os trabalhos que eles implantaram, né? Então, eles levaram para a prática, depois de um mês tinha um encontro, e as escolas vieram nos próximos encontros
apresentar os trabalhos que elas tinham pensado. Então, aqui, nós trouxemos, né, conversei com a Cris sobre como contribuir aí com vocês, e nós trouxemos, assim, algumas construções que foram criadas por esse grupo de gestores, em parceria com os professores e conosco, essas construções pensadas para os pequenos. Eu mantive os slides originais à medida que eu fosse falando, mostrando para vocês, na verdade, o que apareceu de ideias nas escolas, né? E eu achei que era melhor manter essa diferença de slides para vocês entenderem que cada um foi um trabalho de uma escola diferente, né? Vocês vão ver configurações, designs de slides diferentes. E a ideia de contar para vocês o que aconteceu e separar um pouquinho por temas é a ideia de repertoriar, inspirar para que vocês construam aí também, né, ideias que possam se ancorar nessas, e provavelmente vão ser diferentes, mas elas vão ser muito ricas, porque a possibilidade de criar em cima desses investimentos ela é muito grande, né? Então, o primeiro trabalho aqui que a gente pode destacar foram escolas que pensaram em investir primeiro na escuta, né? Então, eu mantive aqui o nominho da escola, o nome da diretora da OP, né? Da orientadora pedagógica, para que a gente desse os devidos créditos, né? Então, essa escola aqui pensou em um trabalho cuidadoso com os professores, né? Eles fizeram uma oficina com os professores, com a proposta de trabalhar a escuta primeiro entre eles, e trazendo em evidência a criança que eu fui. E também fizeram um processo circular. Eles tinham como contação de histórias, né, nesse círculo, que é muito mais do que uma roda, porque é um processo de várias etapas, como a Cristina colocou. Ele tem a contação de histórias como o eixo central, né, da conversa que o círculo propicia. E a história que apareceu proposta pela equipe é como você se constituiu enquanto adulto. Então, os professores sentados em círculo, com um objeto de fala, um a um, iam trazendo como é que ele se vê, né, nessa constituição enquanto adulto. Eles se apoiaram nos personagens também do Maurício de Souza para fazer uma oficina com eles, porque os professores, além de contarem a história pessoal, eles podiam se amparar, né, se ancorar a um personagem e fazer um link dessa história com esse personagem e construir a sua produção artística aí, né? Então, aqui são alguns trabalhos que os professores fizeram e eles puderam falar sobre essa constituição enquanto adulto, enquanto todos ouviam atentamente. E fizeram um processo circular também, né? Que eles traziam um episódio da infância ou de um colega que tenha despertado um forte sentimento diante de uma situação cuja ajuda de um adulto tenha ajudado, né? Cuja ajuda de um adulto tenha ajudado a resolver. Então, eles puderam trazer mais uma história nesse processo circular, em que uma situação conflituosa tinha a presença de um adulto, né? E a gente foi percebendo aí, até pelos relatos que estão, que nem sempre o adulto pôde colaborar da forma como aquela criança precisava naquele momento. Enfim, esse trabalho foi um trabalho de investimento dos professores para que, depois de passar pelo processo, os professores pudessem pensar em algo que ajudasse a escutar intensamente as crianças. Quando a gente fala em escutar, é uma escuta que integra, né, a essência é uma escuta em que a gente, todos estão abertos inteiramente para que aquilo aconteça, de perceber
sentimentos, de perceber necessidades, de respeitar a história do outro. Então, era uma aprendizagem para todo mundo e essa equipe investiu nos professores em primeiro lugar. Aqui é um trabalho de estudo, né, de sentimentos e emoções. Também foram desenvolvidas as atividades, a equipe pensou com as crianças de usar o objeto de fala, de construir combinados com a turma e de ouvir as crianças nessas questões aqui. O que lhes dá mais prazer? O que mais gostam de fazer e com quem? O que os deixam tristes? E o que os deixam felizes? Mas aqui, só para a gente ter uma ideia, eles estudaram bastante, eles assistiram vídeos, eles replicaram as atividades que nós fazíamos com eles, com os professores, né, a equipe levando para os professores. Eles encontraram bons livros de educação infantil que pudessem trazer a questão de uma história para ser trabalhada com as crianças, como esse, 2 dúzias de coisinhas à toa que me deixam feliz, né? Eles trabalharam com artigos de revista, com textos, enfim, fizeram um trabalho, e esse é o trabalho inicial deles, de estudo intenso, de como trabalhar sentimentos e emoções com crianças pequenas, né? Isso rendeu, inclusive, um trabalho bem interessante. As turmas tinham o trabalho diversificado quando chegavam na escola, ou seja, diversos espaços com atividades em que as crianças podiam escolher, e diversos cantos, digamos assim. E ficou instituído em uma dessas escolas, aliás, nesse núcleo de escolas, um cantinho dos conflitos, porque as próprias crianças, elas iam para esse cantinho com o colega quando eles tivessem tido alguma desavença. E eles aprenderam a fazer isso sozinhos, né? A ideia apareceu, ela foi incentivada pelos professores, e lá ficou instituído como um cantinho que eles sentassem para conversar. Então, o adulto aparecia depois um pouquinho para retomar, para perguntar o que eles decidiram, se precisava de algum apoio, se estava tudo bem, mas era totalmente autônomo, né, esse espaço, para a gente já perceber que mesmo crianças muito pequenas, elas aderem a esse processo de protagonismo, de autonomia, elas acolhem muito bem isso, e elas ficam felizes quando elas percebem que elas conseguiram resolver, elas conseguiram encontrar algo que ficou bom para os dois lados, ou para quem tivesse envolvido no processo, né? Então, aqui mais alguns livros, né? Essa ideia do cantinho apareceu num dos estudos da nova escola, então, bem interessante, porque acabou trazendo um trabalho que deu bastante certo. Aqui um outro grupo que também estudou sentimentos e emoções, né? Aconteceu bastante das escolas pensarem numa história infantil como ponto de partida, né? E aqui foi o caso. Eles começaram com uma historinha, Lino, né? Essa historinha, ela pode fazer um link tranquilo para as crianças pequenas com o tema saudades, né? E eles fizeram um trabalho que partia da leitura da história, né, num processo circular, as crianças sentadas em círculo, com o uso do objeto de fala, e a pergunta que eles mobilizaram depois, nesse item 4 aí, a contação de histórias, é de quem você sente, ou de que você tem saudades, e por quê? Então, para as crianças pequenas, uma rodada é suficiente, mais do que isso nem sempre é funcional, né? Então, eles trouxeram essa questão das saudades. É interessante que o objeto de fala foi outra coisa que agradou muito a educação infantil. O fato de ter um objeto para conversar e ouvir todo mundo,
ter um trabalho de escuta respeitosa, né, onde só quem está com o objeto fala, os outros todos entregam a sua escuta, né, foi bastante importante, porque as crianças aprenderam a se ouvir, a se organizar muito mais, e elas tinham a mesma proporção, né, para poderem falar, ou seja, o objeto passava nas mãos de cada criança, e se ela não quisesse falar, ela podia passar adiante, mas todos tinham a mesma dose, a mesma possibilidade de falar, porque o objeto, ele trazia essa participação horizontal de todos. A única coisa interessante que apareceu é que nem sempre um objeto escolhido pelo professor, ele dava muito certo, porque as crianças ficavam tão fascinadas com o objeto que elas acabavam se perdendo naquilo que elas iam falar. Se o objeto fosse uma novidade, elas acabavam ficando admirando o objeto e se perdendo. Então, muitas escolas adotaram o microfone como objeto de fala, convencional, né? Porque ele traz esse link direto mesmo, né? E porque o microfone, se era sempre esse objeto de fala, né? Uma vez que a novidade tivesse passado, podia-se fazer a atividade normalmente, que eles atendiam aquilo que foi perguntado e conseguiam dar foco na atividade em si. Então, eles trabalharam essa questão das saudades e aqui terminaram com um desenho. Aqui tem algumas imagens, né? A Laura que tem saudades da tia, teve a Natália que contou dos filhotes da sua cachorrinha, da tia e da prima, do cachorro que morreu, né, os desenhos das crianças. Outra proposta aqui, né, que também envolvia uma contação de histórias, aliás, uma história como ponto de partida. Isso foi um investimento muito claro na educação infantil, né? A história já fazia parte dessa rotina, então ela geralmente era o ponto de partida para uma reflexão. E nessa escola aqui usou-se O Dono da Bola, de Ruth Rocha, né? Que é aquela criança que fugia com a bola, tirava a bola dos participantes. Primeiro leram a história, depois retomaram a história, né? E as crianças, numa primeira rodada, elas acabaram colocando os fatos mais marcantes, né? Caloca não sabia dividir, fazia birra, gritava com os amigos, enfim. Aqui uma retomada da história. Depois, eles falaram dos sentimentos, quando Caloca levava a bola embora. Ficavam tristes, sentiam raiva, achavam chato, feio, enjoado, enfim. Uma tempestade de ideias das crianças. E aqui, o terceiro momento é o que você faz com o seu amigo que o deixa feliz. Então, o terceiro momento desse círculo, né, trazia possibilidades, digamos assim. O círculo sempre procura trabalhar com uma vertente positiva, né, para que a gente tenha aqui um repertório para daqui por diante o que a gente pode usar, o que a gente pode substituir, né. Então, aqui surgiram algumas ideias: brincar juntos, fazer carinho, dividir os brinquedos, cuidar dos amigos, falar baixo, quando ficar nervoso, sair para tomar água e depois conversar, abraçar, dar presente, ajudar, amarrar o tênis, não brigar, tudo do jeitinho deles, né, o que eles acham que deixa o amigo feliz. Aqui alguns depoimentos que, na verdade, trazem claro que as crianças, com essa história, deram ênfase ao aprender a dividir, né, a deixar o egoísmo de lado, a partilhar. Então, são falas das crianças. Aqui a gente tem uma outra possibilidade, né, professores que usaram os círculos para a resolução de um conflito específico, né. Então, na verdade, surgiu de uma professora, a Juliana, que ela vivenciou com as crianças um conflito na hora do parque, e ela resolveu fazer um pequeno círculo com os envolvidos, né?
ela usou um carrinho de papelão como objeto de fala, trouxe o significado do porquê que ela escolheu esse objeto, provavelmente tem algo a ver com o episódio que aconteceu, por isso ela quis trazer. E aqui ela trabalhou com 2 perguntas. Como vocês se sentiram durante o desentendimento e o que podemos fazer para resolver esse conflito? Então, ela se apoiou no modelo de círculo que eu comentei ali atrás, da Belinda Hopkins, que ele tem um roteiro fixo de questões. Na verdade, são 5 questões, mas ela capturou essas 2, porque com crianças pequenas, ela entendeu que ela tinha que ser mais pontual, né? Então, ela colheu deles essas 2 respostas, né? Como é que se sentiram, o que podiam fazer para resolver. Na verdade, foi extremamente simples o processo, né? Mas toda a ordem de um processo circular, ela foi obedecida, né? E aqui tem a observação da professora, né? Gostei muito de ter vivenciado essa experiência, pois as crianças conseguiram falar para os amigos dos seus sentimentos, pensando em como poderiam resolver. Também achei interessante a ideia do objeto de fala, para que entendam que quem está com o objeto tem o poder da fala. No momento da intervenção, uma colaboradora auxiliar de serviços gerais passou e achou muito interessante a ideia. Até comentou, seria bom que todas fizessem a mesma coisa. Então, aí ela atendeu a um conflito específico, né? E ela gostou da experiência e para lembrar também de uma outra ocasião em que esse processo foi realizado na escola, foi bem interessante uma ocasião em que as crianças bagunçavam muito a sala e uma auxiliar de limpeza ficava inconformada, mais especificamente com aquela sala, quando ela chegava para limpar entre o intervalo de saída de uma turma e chegada de outra, né? E essa auxiliar de limpeza reclamava muito. A professora também tentava melhorar isso, mas ela não conseguia. E, enfim, era uma sala que ficava diferente das outras em termos de organização e limpeza, né? E a equipe dessa escola acabou consensando com a professora a possibilidade dessa auxiliar de limpeza, dessa pessoa ir até a sala e contar para as crianças como é que ela estava se sentindo diante dessa situação. E foi isso que foi feito. A professora concordou e essa auxiliar de limpeza foi lá e ela disse desde a hora que ela acordava, que ela vinha para a escola, a intenção dela de manter a escola toda limpa, a preocupação de que a escola tivesse organizada para que quando eles chegassem, eles pegassem tudo arrumado, o desafio que ela tinha quando eles saíam para deixar organizado para a turma que ia chegar, o quanto ela ficava chateada com isso, porque ela achava que ela não dava conta, enfim, ela trouxe a história dela, né? As crianças ouviram e a história acabou sensibilizando de uma maneira que as crianças se dispuseram a colaborar e elas se esforçaram bastante para deixar tudo organizado a partir daí, né? Elas interagiram bastante com essa pessoa, né? Perguntaram várias coisas, se aproximaram muito dela, ficaram de fato sensibilizadas. E, de verdade, essa organização mudou bastante, né? Foi uma feliz descoberta para a professora, que já tinha tentado várias coisas, e para as crianças também, e para a auxiliar de limpeza, porque eles chegavam a passar perto dela perguntando se estava bom do jeito que estava, se eles estavam organizando tudo direitinho, se ela estava mais feliz com esse empenho deles, digamos assim, né? Então, é um trabalho que não usou de intimidação, de persuasão, de punição, de nada disso, né? Que é muito comum na nossa experiência, mas que trouxe um movimento das crianças por conta da sensibilização, por conta do respeito ao outro. Então, quanto isso pode ensinar valores e princípios, né? É aí que a gente fala de justiça restaurativa, né? Não é muito mais num aprendizado de princípios e valores que colaboram com a convivência. Mariusa, queria só acrescentar que esse exemplo que você dá é um exemplo muito, muito importante um grande diferencial da justiça restaurativa, que é a responsabilização coletiva,
né? A responsabilização coletiva pelo bem-estar de todos, pelas crianças, pelo auxiliar de limpeza, todos ficaram felizes com isso e todos conseguiram, desde muito cedo, entender esse princípio tão fundamental que é a responsabilização coletiva. Desculpa, eu só estou interferindo para reforçar a importância disso desde cedo, né? Ajuda muito, sim. Na verdade, a gente acha que são coisas complexas para crianças pequenas. E com essa adaptação, a gente vê claramente, né, com todo cuidado, pensando na compreensão das crianças, na fase que elas estão, no tempo que elas são capazes de usar, o quanto é possível fazer algo, né, que de fato mobilize para uma responsabilização de todos. E o quanto isso fica percebido pela escola como um todo, porque a educação infantil ela tem essa possibilidade de envolver todos mais facilmente num processo de educação, né, pela convivência, num processo educativo de forma geral. Geralmente os funcionários estão presentes, eles participam, eles interagem com as crianças, enfim, é um ambiente que colabora muito nesse sentido, né? Bom, aqui eu queria só mostrar para vocês um trabalho de resolução de conflitos que foi pensado assim sistematicamente e foi pensado por todos da escola. Foi um plano de trabalho feito por uma diretora, né? A intenção surgiu no intuito de fortalecer as relações interpessoais de todos os funcionários dentro da unidade escolar, mediante a necessidade do grupo em criar um espaço seguro para o diálogo, a fim de melhorar os relacionamentos, resolver diferenças e efetivar sentimentos de valorização e dignidade de todos os envolvidos. Na verdade, essa escola era uma escola muito desafiadora, numa comunidade também muito fragilizada, muito vulnerável. E essa diretora, ela fez um plano de trabalho de 11 encontros e ela envolveu todos da escola, né? Então, o fato de ser assim, bastante inclusivo e sistemático é que fez bastante diferença, né? Então, professores, auxiliares de desenvolvimento infantil, agentes educadores, profissionais de limpeza, cozinha, todos participaram desses círculos. Ela tinha esses objetivos, né? Tomar decisões, partilhar dificuldades, celebrar, aprender com os outros, construir valores, resolver conflitos, trabalhar em equipe, mas o que ela conseguiu de forte foi criar vínculos mais potentes. De fato, era uma equipe bastante conturbada e ela trabalhou muito no reconhecimento, no acolhimento, na valorização das qualidades uns dos outros, na aposta da comunicação. Terminaram com um painel de reconhecimentos uns dos outros, das qualidades profissionais e pessoais. Enfim, foi um trabalho que envolveu todo mundo, o tempo todo do ano escolar e que trouxe um fortalecimento de vínculos, né, bastante potente. Aqui tem um trabalho de resolução de conflitos também, apostando na contação de histórias, numa vertente positiva. Esse trabalho foi interessante porque a equipe estava muito incomodada com as fofocas que aconteciam dentro da escola, né? E, em geral, quando eles pensaram num círculo com perguntas centrais para isso, eu imaginava que eles fossem pensar, assim, numa pergunta que convidasse as pessoas a trazerem um episódio em que, graças à comunicação bem-sucedida, foi possível um trabalho de equipe. Eu pensava numa pergunta assim, mas eles pensaram em outras perguntas. Eles pensaram como você gosta de ser tratado, foi uma rodada, né? Conte para o grupo uma experiência na qual você tenha se sentido bem, respeitado e valorizado na escola, foi uma outra rodada. E o que você mudará nas suas atividades para tornar o convívio com os colegas mais agradável? Então, num primeiro momento, quando eu olhei esse roteiro, né, nós olhamos, nós pensamos assim, poxa, talvez não apareça esse problema de comunicação, de fofocas.
E o interessante foi que apareceu, né? A equipe tentou um caminho bastante cuidadoso e não direto para tratar disso, mas parece que a necessidade era tão latente que o fato de falar de respeito e de trazer novas possibilidades para o convívio com os colegas trouxe à tona essa questão das fofocas, né? Numa linha tranquila, sem desrespeito, mas trouxe alternativas para que isso fosse cuidado na escola. Então, isso foi uma grata surpresa de um círculo criado que, apesar da gente achar que as perguntas pudessem não chegar lá, ele fez todo o efeito que a equipe desejava, né? Bom, o que a gente pode dizer também é que esses processos circulares, eles passaram a fazer parte da escola na rotina normal. Ninguém precisou trabalhar extra para isso, criando espaços para isso, né? Ele passou a ser espaço com os pais, com professores, com funcionários. Começava o ano letivo, começava com um círculo no momento de acolhida, terminava o semestre, terminava com um círculo de celebração, ou se fazia nas datas que eles queriam celebrar. A tomada de decisão, estudo, tudo podia ser transformado numa reunião em círculo. Mas esse círculo em especial, ele é muito bonitinho. Ele foi pensado e criado por essa equipe para um trabalho de Dia dos Professores. Ele começou com uma história do vestido azul, talvez muita gente conheça, que é a história em que o professor dá um vestido azul para uma aluna que vem para a escola assim, demonstrando muita carência, pouco cuidado, e ele, numa tentativa de incentivar essa criança, ele dá um vestido azul. Essa criança chega em casa com o vestido, os pais percebem que podem cuidar mais dela, já que ela tem um vestido novo, para que ela vá para a escola de uma outra maneira. Aí ela começa a ter essa nova aparência, e os pais começam a pensar que a casa podia também ser mais cuidada. Depois a rua percebe que a casa ficou diferente e a rua passa a ser mais cuidada. Enfim, ele vai num movimento de demonstrar o quanto um gesto pode trazer repercussões positivas e ampliando cada vez mais essa possibilidade de fazer algo melhor, né? Então, essa historinha foi contada e o círculo é basicamente esse, né? Colocar uma toalha no chão e sobre ela 6 chapéus, cada qual com um espelho colocado dentro. E informou os professores que dentro de cada chapéu havia uma imagem de pessoas ilustres que fizeram a diferença na educação de São José dos Campos. Após cada um contar a sua história, cada um deveria escolher o chapéu e, ao se deparar com a imagem da pessoa dentro dele, que era sua por conta do espelho, responderia: por que você tiraria o chapéu para essa pessoa? E havia um pedido de não revelar o nome da pessoa para quem tirou o chapéu, né? A história que eles contavam conte um episódio seu ou de alguém que você conhece que o trabalho na educação fez a diferença na vida de alguém. Então, primeiro eles contavam a história, depois eles iam até o chapéu e respondiam por que você tiraria o chapéu para essa pessoa, né? Então, a rodada foi ficando cada vez mais engraçada à medida que cada um que vai até os chapéus se depara com a própria imagem, embora não revele, né? O facilitador fez uma devolutiva do diferencial que aparece nas atitudes e que ajudou em algum movimento significativo na vida de alguém. E o facilitador conta dos espelhos dentro dos chapéus no final e sobre a proposta de reconhecer o trabalho de cada profissional que faz da sua profissão muito mais que um cumprimento de tarefas, mas que revela a sua entrega para fazer a diferença na vida de alguém. Então, o círculo se fecha com um reconhecimento da própria equipe, né, para cada um dos profissionais que lá estão. Foi um círculo muito envolvente, muito bonitinho, muito criativo, e que foi uma produção da escola para os professores nesse momento. Aqui é um círculo sobre o brincar, é um estudo
de uma escola. Brincar é um estudo muito presente, né? Então, eles fizeram um processo circular, a história que foi pedida, né? Contar uma brincadeira, o nome, uma brincadeira que marcou a sua infância, e eles perguntavam aqui também por que essa brincadeira marcou a sua infância. E o facilitador trazia, né, todos os elementos da importância desse brincar na vida de cada um, o que foi percebido nas escolas, para que isso pudesse ser algo sentido pelas pessoas, né, para que o estudo sobre o brincar viesse com mais significado. Aqui é um círculo com pais. Eles estavam trabalhando nessa época o projeto político-pedagógico e tinha a tarefa de envolver os pais, né? E eles trabalharam com essa pergunta aqui, né? Qual a sua história com a nossa escola? Conte-nos um desejo para a escola nos próximos 4 anos. Então, esse foi um processo circular, com objeto de fala, com todos encaminhados adequadamente para cada etapa, e essas perguntas acabaram trazendo uma proximidade dos pais com a escola, e essa participação se deu dessa forma. Aqui mais um de projeto político-pedagógico. Se a gente olhar aí para o item 4, eles trabalharam com outras questões. Conte uma situação divertida ou que traga boas lembranças de sua infância, e o que você faz com o seu filho que lhe traz maior satisfação, o que você espera que tenha na escola para que a infância do seu filho seja boa, né? Então, a ideia é diagnosticar aquilo que os pais esperam da escola nos próximos 4 anos, que era a ideia do projeto político-pedagógico, e convidá-los para participarem daqui por diante nesse processo de construção, porque esse é só o círculo de abertura. Enfim, o que a gente descobriu com a educação infantil, né? De início, quando nós fomos convidados ao processo formativo com a educação infantil, a gente ficou bastante apreensiva com essa adaptação, né? Que, na verdade, foi uma adaptação construída pelos participantes, por intermédio dos gestores, né? E foi uma grata surpresa, porque a educação infantil, ela agrega os mesmos princípios, valores que dão fluência para esse trabalho, né? A educação infantil, ela tem a roda de conversa, que já é algo bastante comum. Ela tem um pouco já dessa questão da escuta, embora o aprimoramento da escuta é de outra ordem dentro desse projeto, né? Ele é muito mais intenso, ele é muito mais preciso, ele é muito mais cuidado, autoavaliado o tempo todo, mas a roda de conversa, a escuta, a possibilidade de usar objeto de fala foi muito convergente. O pensar a convivência na educação infantil é algo que se faz o tempo todo. A participação de todos na escola, nesse processo educativo, também é algo próprio da educação infantil, que comunga com o projeto. Enfim, a gente ficou muito entusiasmado em ver essa convergência de valores e princípios, né? A educação infantil já traz por si só uma adoção de caminhos não punitivos, menos julgadores, né? Aposta no desenvolvimento infantil, no cuidado com as crianças pequenas, de entender esse processo, já colabora com isso. Houve uma facilidade muito grande, isso também aconteceu no fundamental, mas mais tarde, de adaptar a rotina para que esse trabalho aparecesse nos momentos que a escola já tinha, reunião de pais, reunião de professores, estudo, encontros de início de ano, encontros de celebração, enfim, tudo aquilo que já fazia parte da rotina da escola. Ninguém se queixou de trabalho extra, né, de ter que aprender fazer isso num outro momento. Houve uma busca natural de coerência entre princípios e práticas, muitas pessoas se autoavaliando o que era coerente eu fazer, já que eu estou propondo um trabalho dessa ordem, o que é que eu posso mudar em mim
para que isso aconteça de forma mais coerente, né? Então, muita gente repensou, por exemplo, falava-se muito assim, eu chegava na escola tão atarefada que eu falava para o professor assim, vai falando, vem andando comigo, que eu já estou te ouvindo, já estou te ouvindo. Nunca mais fiz isso. Né? Eu priorizo as pessoas hoje, eu sento, eu olho para elas, eu escuto intensamente, eu tento entender que necessidades estão presentes, eu tento entender os sentimentos, me colocar no lugar dessa pessoa, eu ofereço mais empatia, eu pergunto o que ela precisa de mim, enfim, eu procuro trabalhar a minha presença inteira naquele momento de escuta. Então, as pessoas, esse é um exemplo, né? Elas se policiaram mais nesse sentido, né? Tivemos bastante êxito nessa metodologia de levar para a escola, trazer a reflexão e voltar para a escola com algo mais elaborado, que é bem o movimento das assessorias que nós propusemos aí para os grupos que já tinham sido formados no ano anterior, né? Essa reflexão pessoal, antes da institucional, passou o tempo todo no relato das pessoas, nas atitudes das pessoas. Tivemos uma construção de vínculos muito potentes entre nós e essas equipes. Foi uma alegria trabalhar com eles o tempo todo, isso foi verdadeiro, foi de muita aprendizagem e muito intenso, né? Também foi interessante que toda a equipe da Secretaria da Educação participou do processo formativo. A gente não conseguiu isso no fundamental. E, com isso, a gente conseguiu que elas permanecessem com o trabalho formando esses formadores após o processo de descontinuidade aí dessas assessorias, por exemplo, né? E, então, esse trabalho formativo, ele, até o ano passado, por exemplo, eu sabia de círculos criados da Secretaria da Educação para os integrantes das equipes gestoras, né? Bom, eu acho que aqui é uma pergunta nossa, né, Cris? Na verdade, só para uma reflexão individual, né, Marilza, cada um pensar algo que acrescentou na sua bagagem. Deixa na tela os nossos contatos, que a Viviane vai entrar, acho que falando algumas coisinhas e também, acho que abrindo para perguntas. Sim. Eu agradeço muito a atenção, viu? Nós que agradecemos você, Marilza. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, Viviane. Marilza. Muito obrigada. Pessoal, a gente novamente queria agradecer a presença de todos. A gente chegou aí no pico com 299 pessoas participando e eu aqui morrendo de medo de cair. Porque dizem que quando chega num certo número cai, né? Mas a ideia desse encontro foi a gente conversar um pouco, ter esse primeiro contato formativo, onde todos estão dentro do grupo. Mas a gente já começou através das lives. Então, eu queria, assim, eu sei que muitos já participam, mas a gente está colocando toda a programação. Deixa eu só colocar aqui no. Pessoal, só não esquece de desligar o microfone, porque senão a gente não consegue ouvir, tá? A programação das lives e vídeos a gente está colocando no Facebook da DRE e as programações específicas a gente coloca na circular. Então, Marilza, o pessoal está perguntando se consegue ter acesso ao material. Eu já falei com a Cris, a gente vai salvar o material em PDF. Queria saber se você pode disponibilizar também. Posso, sim. Aí a gente salva em PDF e eu mando na circular que vai para as escolas amanhã, vai para os 6 parceiros e aí vocês têm acesso ao material. Na verdade, essa experiência que a Marilza contou para a gente aí é para dar um gostinho, né, na gente e para a gente também conhecer algumas coisas que a rede tem feito. Há 3 anos a gente trabalha com algumas ações na área de convivência e mediação. Infelizmente, a rede parceira ainda não estava inclusa nessa, mas a gente começou a incluir aí esse ano, né? A gente já tinha várias formações programadas, mas a gente está adaptando aí agora para a forma virtual. Vocês receberam na circular
circular, as equipes gestoras dos 6 parceiros têm acesso à circular. E ali a gente pede para vocês passarem o link do material do Respeitar é Preciso para os professores também. Esse material está todo em PDF, são livros que falam sobre mediação, de escuta, com esse olhar, esse acolhimento, esse olhar para a nossa escola, com o intuito de mapear, né? Tentar enxergar a nossa escola e olhar ali o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Eu achei muito legal ali no que a Mariusa estava apresentando, como você gosta de ser tratado. Eu acho que a gente podia até, quando finalizar aqui a reunião, com essa frase, né? Como você gosta de ser tratado, é a forma que a gente também tem que tratar o outro, e tem a ver com essa questão do escuta, do olhar, do acolher. Na lista de presença, assim que o pessoal avisou que tinha um probleminha na parte do e-mail, a gente corrigiu e acrescentou uma pergunta para vocês colocarem sugestões de temáticas. Eu dei uma olhadinha lá, mas no meio aqui da reunião não dá para ver totalmente, mas a gente vai ver o que a gente consegue abordar aí nos nossos próximos encontros. E aí deixar para vocês, amanhã a gente tem uma live sobre convivência na escola, com a Cris, né, Cris? A Thaís, que está aqui também, e aqui da Dicel, que tem uma experiência de um tempo lá na Secretaria de Educação, e comigo, que a gente está aí bastante tempo trabalhando com a questão de convivência e de mediação. Nós teremos do Grêmio, a gente colocou na circular a divulgação da live do Grêmio, e vamos colocar na circular de amanhã também o vídeo dessa live. Você pensa, o Grêmio é para o ensino fundamental? Sim, mas a educação infantil, ela trabalha com a Assembleia Mirim e com essa escuta. É possível também. E aí, mais para frente, a gente vai ter esse olhar para educação infantil, com algumas escolas falando como funciona a Assembleia Mirim, essa escuta na educação infantil, essa escuta dos pequenininhos. É possível escutá-los, sim, e ouvir a opinião deles, né? Inclusive dos bebês através do olhar, né? E aí, por isso, a gente vai disponibilizar o vídeo. Embora quem esteja no vídeo sejam alunos do Fundamental, eu acho que é importante todo mundo ter acesso a esse material. Ali são alguns alunos contando como tem sido para eles esse momento e como eles estão atuando. Na semana que vem, dia 7/8, a gente tem outra do Grêmio, a experiência de outros alunos de outra escola. Dia 12/8, a gente conversa sobre educação integral, e aí a gente tem Como Anda a Sua Escuta, outra live. Toda essa programação, ela vai na circular dos 6 parceiros também, e vai estar lá na página do Facebook. Então, se a gente está seguindo, toda vez que coloca uma live, vem uma mensagem para vocês que o Face adicionou um novo evento, né? E o e-mail, eu vou escrever de novo o e-mail, mas é sme.prefeitura.sme.prefeitura.sp.gov.br. E para vocês também, se quiserem mandar alguma coisa aí para a gente, tá? A ideia dessas ações é a gente trabalhar com o olhar da educação integral no sentido do desenvolvimento integral dos nossos educandos e nós, educadores, porque também temos que ser vistos como nesse desenvolvimento integral, porque nós também não somos só intelecto, nós temos emoções, nós temos nossa história, nós temos cultura e também temos que ser acolhidos, né? Então, a gente está junto nessa, todos nós juntos, buscando um acolher o outro, trocar experiência. Embora hoje o grande grito seja volta, não volta às aulas, isso tudo a gente sabe que mesmo provavelmente não volte realmente dia 8, mas quando voltar, a ideia agora é a gente continuar no nosso processo formativo, inclusive de questões quando a gente voltar, seja esse ano, seja ano que vem, a gente precisa continuar o nosso processo formativo, né? Então, a ideia é essa, a gente trocar mesmo, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente tem 15 minutos para encerrar, então, se alguém quiser colocar aí no chat, eu vou dar uma olhada. O Sei Marajoara falou que está aguardando o material, a gente manda na circular de sexta-feira, tá bom?
Viviane, eu queria só Pode fazer falar, um Cris. comentário para abrir para a pergunta, que eu acho que assim é legal perceber que a gente pode fazer ações, né, tanto com as crianças, quanto com a equipe, quanto com os pais, né, quanto com os auxiliares de escola, enfim, é possível o trabalho se estender para qualquer segmento de dentro da comunidade escolar. Eu só queria pontuar isso porque a criatividade as pessoas têm, a gente precisa, né, trazer isso para que as pessoas desenvolvam esse trabalho. Eu estou escrevendo um e-mail, tá? Agora, se alguém tiver alguma questão, quiser perguntar algo. Deixa eu ver se alguém escreveu. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha aí no bonequinho. Tá? E eu queria pedir para vocês não esquecerem, gente, divulga o link do material do PDF lá do Respeitar é Preciso. Eles são livrinhos que eles vão... ele auto-explica, né? O pessoal está falando da lista de presença, a Tânia, que está com dificuldade, eu vou colocar o link de novo aqui. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha aí, e se quiser abrir o áudio para falar, que a gente ainda tem 13 minutos. Deixa eu só, estou procurando aqui o link da lista de presença, só um minutinho. Aqui, achei. Vou mandar de novo, ver se deu certo, gente, se está conseguindo. Vamos lá. Eu acho que... Se eu não estou vendo ninguém levantar a mãozinha, a gente ficou um pouco preocupado, né, Cris e Mariusa, porque é a primeira vez que a gente chega aí no número bem grande usando essa ferramenta que é o Teams. Eu realmente estava aqui meio desesperada se ia cair ou não. Deu certo. Até agora deu certo, né? Oi, pode falar. Abre um vídeo para a gente te ver. Tá aberto o áudio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. o chat está desativado. Tem como verificar? Obrigada. Não tá não, gente. Pode ser que seja algum problema no seu. Tá sim, eu também não consigo digitar O lá. meu também tá. Pode ser, gente, que de Alguém repente... me ouve também O tá. meu também está. Eu só vejo meu rosto parado. Alguém me ouve? Eu acho que é porque tem muita gente. O meu também está desativado. Então, o se meu quiser também está fazer a desativado. pergunta- Ó, vou ler 2 perguntas aqui. Se quiser, abre o áudio e faz a pergunta. Provavelmente é porque, como nós estamos com muita gente, pode ser que o próprio sistema não aguenta, tá? Porque não tem nenhum lugar aqui para ativar, dependendo de qual ferramenta a pessoa está usando. Tem uma pergunta aqui da Jéssica. Tem alguma experiência de práticas restaurativas com crianças bem pequenas? Meninas, vocês têm alguma coisa para compartilhar? Eu não sei exatamente o que ela está chamando de bem pequenas, mas eu, o ano passado, no Mato Grosso, trabalhei num centro de educação infantil. A gente fez alguns círculos e uma questão era um garoto que ele batia demais nos demais colegas, tá? E a gente fez 2 círculos, na verdade, que foram super interessantes. Primeiro eu conversei com os pais dessa criança, fizemos uma reunião circular entre direção, os pais, nós, porque a gente precisou, enfim, inteirar os pais do que seria o trabalho. Depois a gente, então, fez com as crianças e foi super positivo, foi super produtivo. É uma classe de crianças com 4 anos, tá? As colocações dos alunos, do como eles se sentiam quando o colega, né, batia, e depois qual era a sugestão que eles tinham, eram coisas, assim, de comover. A gente ficava comovida com algumas crianças que diziam alguma coisa. Quando você sentir assim, fala comigo antes, não bate em mim. Fala que eu vou te entender. Você está querendo brincar e está sozinho? Me chama, eu fico com você. Coisas muito simples, muito básicas, tá? Mas que trouxeram uma grande mudança nessa sala. E a professora, inclusive, depois veio me dizer o quanto ela estava lidando com a situação de uma maneira muito punitiva e muito negativa, que a hora que as crianças se colocaram
ela pôde ver que ela teria condições de lidar de uma outra maneira, sem ser tão punitiva, mais acolhedora e sugerindo soluções, porque as crianças sugeriram muitas soluções, e essa professora, então, também passou a adotar essa postura de sugestão de resolução, e isso foi, então, transformando o dia a dia em sala de aula. Depois eu estive lá novamente um mês depois, que eu ia uma vez por mês, os pais pediram uma reunião comigo para dizer o quanto tinha sido importante tudo aquilo para a criança, para o filho, e o quanto em casa também eles sentiam a criança mais alegre, mais feliz, mais, enfim, entrosada na escola e com isso repercutindo positivamente na vida pessoal dele também. Legal. Eu tive algumas experiências também com Assembleia Mirim e Conselho Mirim com crianças de 4 anos, mais nova, não porque a minha experiência é de educação infantil, não é de SEI, né? Mas, claro que com bebê é mais a observação do corpo, do movimento, de como ele se expressa. Mas os que já falam com um linguajar mais simples, a gente consegue conversar, né? A gente levava para eles a escola que você quer, o que você gosta, essas questões com os amigos, eles, do jeitinho deles, eles vão falando com a gente. E aí a ideia desse desenvolvimento integral, do respeitar é preciso, quando você dá a voz, e as crianças, os educandos e os educadores todos são coautores da história da escola, o respeito é diferente, porque você está junto nas decisões. Por isso que a gente tem trazido bastante essa questão da temática, dessa construção conjunta, de todos, essa conversa, o ouvir o outro, é muito importante, né? Eu vi que algumas pessoas saíram, voltaram, conseguiram entrar no chat, e algumas pessoas colocaram, Mariusa e Cristina, que professores não conseguiram entrar, acho que porque a sala, quando atinge 300, as pessoas não conseguem entrar mais. E aí a gente vai ter que buscar também estratégias para novos encontros. Quando forem temáticas maiores, a gente faz em formato de live via o Face. E quando forem encontros menores, a gente faz com inscrição dessa forma para não prejudicar quem está tentando entrar, né? Claro, não sei, claro. A gente vai ter que buscar estratégias tecnológicas, né? Pode falar, tem uma pessoa balançando aqui, pode falar. Sim. Então, eu estava o tempo todo na reunião, bom dia, estou desde o início. Acho que eu consegui ficar nessa câmera vendo meu rosto lindo, que eu tentei, né? Só que eu estava o tempo todo aqui ouvindo, tentando falar, falei, mas não aparece meu rosto. Agora apertei aqui uma câmera, porque nas ferramentas nós somos um pouco distantes, né? Apesar de estar usando, tá assim. Mas eu tô aqui o tempo todo, agora me vi aqui e falei, olha, eles estavam junto com elas. Muito obrigada, estava muito legal isso, é interessante. Eu trabalho com a educação infantil, eu sou do Emília Ferreiro, né? Do Instituto da Tiara. E nós estamos nessa busca mesmo para cada vez desenvolver, e vocês têm aí um material riquíssimo, eu amei, viu? Então, de parabéns, muito obrigada. Obrigada. A gente que agradece a participação. A Priscila colocou que pelo Google Meet dá para adicionar mais pessoas. Eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar. Num próximo, a gente tentar fazer pelo Meet e a gente vai aprendendo, né, gente? Porque cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? Na live, eu acho que a gente já aprendeu algumas coisas, né? Então, a gente aguarda vocês amanhã lá no Convivência na Escola com a Cris de novo, né, Cris? Vou retomar algumas coisas do que a gente falou e a gente sempre acrescenta outras, mas são todos muito bem-vindos. Legal. Lembrando, gente, que sempre que acontece uma live, depois a gente disponibiliza o link para vocês baixarem o vídeo, para quem não pôde assistir ao vivo, ter acesso ao material. Então, todas que já passaram, já foi na circular o link. Dessa semana vai também o link na circular. Então, eu peço para os gestores dos 6 parceiros que também pode disponibilizar esses links e todo o material para todos os professores. O PDF, os vídeos, eles são para acesso para todos mesmo, tá bom? É para que a gente possa realmente aprender juntos, né? Trocar bastante experiência. A Lilian perguntou se o link vem pelo Face. O que for reunião do Meet ou reunião, né, que a gente vai testar o Meet e essa do Teams, ele vai o link
na circular. Eu não posso disponibilizar um link no Face, porque aí dá acesso para todos. Então, reuniões desse formato vão sempre via circular, tá? Agora, quando for uma live que é aberta, ela vai pelo Face. A gente põe o convite na circular, e aí qualquer pessoa que uma vez entrou no Face da Dre e curtiu, você tem acesso a todo o material, ao vivo e depois gravado também. Tá bom? Eu queria agradecer muito a todos. Lá na lista de presença, no final tem um lugar para vocês porem sugestões. Se quiser colocar alguma coisa lá também para a gente ver, a gente dá uma olhadinha. Coloquei o e-mail aí e tamo junto, tá bom? A gente está aqui a de céu aberto para o que vocês precisarem, tá? A Cris e a Marilza, vocês colocaram contato aí, né, meninas? Sim. Mas se quiser, eu posso colocar junto com o material na circular também. Porque aí na circular eu coloco, agradeço a todos que participaram, segue o material e põe os contatos, tá bom? Tá bem. Muito obrigada. Viviane, eu não consegui colocar meu nome na lista. Eu não consegui entrar no link. Como que eu faço? Não, escreve para mim aqui o seu nome e seu e-mail que eu anoto, tá bom? Tá, quem não conseguiu pode escrever no chat aqui. E aí eu queria agradecer novamente, tá? Estaremos juntos mais vezes, tá bom? Quem não conseguiu pode colocar aqui no chat. Você falou da lista, eu vi essa lista a todo momento, mas eu fiquei com medo de clicar lá e sair. Eu posso falar meu nome aqui, você coloca? Como é isso? Você pode clicar agora lá na lista e preencher agora. Tá? Tá, mas não aparece para mim. Eu estou aqui, é só aqui. Tá, peraí que eu vou pôr de novo, só um minutinho. Eu preciso achar, eu colo de novo. Mesmo quando acabar a reunião, acho que vocês conseguem pegar. Mas pode escrever aqui também. Põe seu nome, e sua escola e seu e-mail, tá bom? Ok. Nome, escola e e-mail. Quem não conseguiu preencher a lista. Cris e Má, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar, porque daqui 20 minutos eu e a Cris começamos outra reunião, né, Cris? Marilza vai estar conosco. Marilza também. Então, daqui 20 minutos a gente vai para uma outra reunião, tá bom? Então, eu vou achar o link e ponho de novo. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu só achar o link para pôr, tá? Deixa eu achar aqui. Vai entrando as coisas escritas e a gente vai perdendo. Deixa eu saber dos livros que você mencionou. Tem que voltar tudo. Acho que é esse. Você pode me disponibilizar? Ai, não consigo. Ai, também não consigo. Vocês não conseguem. Espera aí. Eu também não estou conseguindo, não. Só um minutinho, gente. Tem que achar. Aqui. É só clicar nesse link aqui, ó. Tô mandando aí. Prontinho. Os livros. Ai, meu Deus, não quer ir. Cachorro. Pronto, gente. O link está aí e está habilitado para escrever. Já tirou a habilitação para números. Não tem lugar para telefone. Nome do SEI, nome da pessoa, o cargo, o e-mail e sugestões de temáticas, tá bom? Obrigada. Quem conseguiu, depois escreve no chat que eu pego aqui, tá bom? Obrigadão. Alô? Oi, Cris. Estou saindo daqui, peraí. Imagina.
Então, deixa eu sair daqui.